Olá, tudo bem? Está começando mais uma aula de sistemas operacionais remotas da UFAM. Sistemas operacionais remota, porque quem é remota é a aula. Na aula de hoje, vamos falar de algumas coisas bem interessantes. Vamos terminar um pouco a parte de discos rígidos, falando sobre RAID, né, que são... não vou traduzir RAID agora, porque está no próximo slide. E nos vídeos subsequentes, a gente vai falar um pouco sobre SSD, Solid State Drives. Solid State Drive. Eu estou errando todos os plurais aqui, mas isso não importa. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre RAID. E não é o inseticida, né? Apesar de estar sendo necessário em Manaus nesse momento. Então o RAID, ou Redundant Array of Inexpensive Disks, ou vetor, não vou traduzir, é um arranjo redundante de discos baratos, né? Não caros, mas é barato. Né? O que é isso? É uma técnica para utilizar vários discos, ou seja, discos HDs, de forma unificada. Ou seja, todos os HDs juntos, de uma forma mais rápida, segura e melhor. Né? Então, qual é a ideia por trás do RAID e por que a gente fala deles de SO? Porque na prática, ele é uma forma de eu disponibilizar vários discos como se fossem um só. Né? Então o SO enxerga o RAID como se fosse só um disco. E dentro do RAID vai ter um monte de aplicações rodando para garantir algumas coisas legais, como backup, como otimizações para ele rodar mais rápido. Tá? Então o RAID ele é usado para melhorar três coisas. Melhorar o desempenho, aumentar a capacidade, ou seja, ter mais espaço, e aumentar a confiabilidade de HDs para o sistema através de redundância. Tá? E a melhor parte é de forma transparente. Né? A gente viu que uma das coisas legais de sistemas operacionais é fazer as coisas de forma transparente, de forma que troca, por exemplo, um HD por um SSD, nada muda, entre aspas. Tem uns negocinhos que tem que mudar. Ou seja, tudo é transparente para você, você nem percebe as mudanças. Por quê? Porque você tem camadas de virtualização para garantir isso. Tá? Então, na prática, como eu falei, o RAID é essa camada de virtualização para vários discos, onde o sistema vai ver esses vários discos, não o C, D, E, F, G, não, ele vai olhar esses discos como se fosse um grande discão com um único espaço de endereçamento. Ou seja, vai ter um espaço de endereçamento lógico que vai ser traduzido para os discos que fazem parte do RAID. Tá? Então o RAID ele vai ser um hardware, tá? Ele geralmente não é feito por software. Então ele tem uma controladora que faz esse trabalho de pegar um endereço. Eu quero gravar no setor 1024. E a controladora vai olhar, tá, o endereço 1024 está no disco fulano, certo? Então, ela pega sempre que vem um endereço, ele é traduzido para um ou mais endereços físicos no disco. A parte do ou mais, ou seja, a mesma informação pode estar em mais de um lugar, vai depender do nível de RAID, que é uma coisa que a gente vai falar já já. Tá? Então, normalmente, como eu falei, um hardware próprio, tá? Um hardware próprio e caro. Então, ele vai ter controladoras próprias, vai ter um firmware próprio, vai ter memória RAM, e no fim vai se comunicar com uma interface dos padrão. Tá? RAID geralmente é caro, não é coisa para a gente, é coisa para a empresa. E ele dá funcionalidades legais, como por exemplo, muito normal controladoras RAID darem hot swap. O que é o hot swap? Você tira um HD de defeito, você tira e coloca outro, e muitas vezes ele já se regenera sozinho, né? Ele pega um backup e traz, por exemplo, um HD deu pau. Dentro do RAID tem um backup, você consegue tirar, botar um HD novo, e o próprio RAID pega o backup e bota no original de volta sem você perder dado. Isso online, ou seja, você não tem que derrubar o sistema para fazer isso, você faz isso com o sistema em produção. Nessa aula e nesse vídeo, a gente vai pensar no RAID considerando, como o RAID tem vários níveis, a gente vai considerar 3 eixos para avaliar o RAID. Né? Aqui falta fechar esse parênteses, coisa horrorosa. Eu tô com esse costume de abrir os parênteses e não fechar, escrevendo, né? Porque programando você abre e fecha parênteses e depois você escreve, né? Aqui escrevendo texto normal eu tenho que pegar esse costume. Tá? Então a gente vai ter 3 eixos principais para entender e para avaliar, ou seja, para saber qual nível RAID é mais interessante para cada situação. A gente vai avaliar eles com relação à capacidade, né? Então eu tenho N discos com B blocos.
Se eu não fizer nada, se eu só usar eles como se fosse um conjunto, um apanhado de, de dados, né, de espaço, se não tiver nenhuma redundância, ele vai ser n vezes b espaço, né? N discos vezes b blocos. Esse vai ser o número de blocos totais que vai ter no RAID. Mas se tiver redundância, aí vai depender do nível de redundância. Por exemplo, redundância total, que é eu tenho o original e tenho um backup, eu estou na prática diminuindo minha capacidade por 2, né? Estou dividindo por 2 minha capacidade. Por quê? Porque cada disco vai ter que ser salvo em 2 discos, o original e o de backup. E dependendo do nível de RAID, vai ter outras questões na capacidade. Esse backup ele serve justamente para aumentar a confiabilidade. Ou seja, quantos HDs com defeito o RAID aguenta ao mesmo tempo? Isso é interessante, né? Ele, geralmente vai ser um mínimo e um máximo, né? Então, alguns RAIDs têm essa beleza. Dá defeito em um disco, não perde nada. Dá defeito em 2 discos ao mesmo tempo, tem uma chance de não perder nada. 3, vai, dependendo do nível de RAID, ele pode aguentar só um disco parado por vez ou vários discos parados por vez. Vai depender. Mas isso é a confiabilidade. Se ele não tiver nenhum tipo de espelhamento, ou nem redundância, a confiabilidade dele é baixa, porque basta um disco dar problema que você vai perder um monte de dados. E por último, mas não menos importante, a gente vai tratar do desempenho, né, que é basicamente usar RAID vai deixar meu sistema mais rápido, vai pegar a parte que é mais complicada no sistema de computação, que é justamente o tempo que se gasta com leitura de discos, e vai deixar isso melhor. Claro que isso vai depender do workload. Então a gente vai fazer considerações tanto com relação ao workload sequencial quanto com o workload aleatório, né? Que são os 2 principais tipos de workloads que a gente vai ter em disco, né? Ou você está lendo um arquivo que está todo bonitinho, sequencial, ou o arquivo está todo aleatório, que é o caso ruim para discos rígidos, né? Os RAIDs geralmente são divididos em vários níveis. Tem mais até, mas eu vou focar nos mais usuais, nos melhores, que é o RAID 0, o RAID 1 e o RAID 4/5, que eles são muito parecidos. Na vida real, some aqui, amigo, se usa 0, se usa 1, se usa 5, se usa uma combinação deles, às vezes. Certo? O 5 geralmente ele tem o 0 no meio, tá? Mas que seja. Professor, e o RAID 2, 3 e o próprio 4? Não, ninguém usa. Ninguém usa porque eles não fazem sentido. É engraçado. Se eu fosse. Antes eu mostrava, na prática, o 2, o 3 e o 4 e o 5 são evoluções da mesma ideia. Sendo que só a 5 é prática no mundo real, então eu acabo só usando ela. Legal, então vamos lá. Começar com RAID 0. O RAID 0 é o RAID mais básico que a gente tem. Basicamente, eu pego os meus discos e eu quero usar eles todos como se fosse um disco só. Como isso é feito? A questão é, eu tenho uns discos aqui. 3 discos. Super bem desenhados, bonitos. Charmosos. Pronto, não. A questão é, como eu pego esses discos e transformo eles em espaço de endereçamento? Uma forma de pensar seria, transforma isso aqui numa pilha, né, gente? Vamos chamar aqui de 1, 2, 3. Uma pilha de endereços, né? Onde aqui tem B, aqui tem 2B e aqui tem 3B. Sempre assumindo discos de mesmo tamanho, que RAID foi feito pensado em discos do mesmo tamanho, senão dá uns probleminhas lá. Tem como usar? Diferentes tem, mas tá? Então uma forma era fazer isso. Todos os endereços entre 0 e B vai para o disco 1, entre B e 2B vai para o disco 2, entre 2B e 3B vai para o disco 3. Poderia fazer assim? Poderia, mas isso não tem graça, né? Isso não tem graça porque isso daqui não auxilia tanto, né? Ele não tem características tão interessantes quanto uma outra forma, que é pegar esses discos e quebrar eles em fatias. Tá? Então o que é uma fatia? Uma fatia é um pedaço assim, alguns blocos. Tá? Pode ser um bloco só, mas geralmente não é. Então pega alguns blocos do disco, alguns setores, e fala, sei lá, 4 setores
uma fatia de quatro setores. Então, vai ter 4 setores aqui. Quando terminar de ler esses 4, o quinto setor, ou seja, o quinto endereço, vai ser aqui, ó. 5, 6, 7, 8. O nono vai ser aqui. O 12º, 13º, vai ser aqui. E assim vai. Ou seja, o espaço de endereçamento, em vez de ele ficar empilhado, ele fica dividido. Tem um desenho melhor do que o meu aqui no próximo slide. Né? Então, olha só. Qual é a diferença? O espaço de endereçamento está horizontalizado ao invés de verticalizado. Você pode estar se perguntando, professor, para que fazer isso? O que isso gera? Isso gera o seguinte, meu amigo. Isso gera o fato que um arquivo de 5 blocos, ele pode ocupar isso aqui. Vamos fazer um arquivo de 10 blocos. Né? Ocupa esse, ocupa esse, ocupa esse. Vamos lá, minha gente, devagarinho. Um arquivo de 10 blocos. O arquivo de 10 blocos acabou de ser espalhado nos 3 discos. Qual é a vantagem disso? Por que isso é bom? Isso é bom no sentido em que eu consigo ler esse arquivo em paralelo agora. Né? Eu consigo ler esse arquivo em paralelo, eu consigo gravar ele em paralelo. Por quê? Porque se eu tenho que gravar, vou atualizar os 10 blocos. Os 3 discos dão SIC e gravam os blocos de uma vez. Então eles estão gravando em paralelo. Eu quero ler o arquivo inteiro, quero ler os 10 blocos. Os 3 fazendo SIC em paralelo e lendo 4 blocos ao invés de ler 10 blocos em um único disco. Então o que você está fazendo? Está aumentando o paralelismo. Tá? O tamanho da fatia é importante. O tamanho da fatia influencia o desempenho. Por quê? Fatias pequenas, tu espalha mais o arquivo entre discos. Então você aumenta o paralelismo por arquivo. Tá? Então quanto menor a fatia, mais paralelo, qualquer arquivinho minúsculo vai estar em vários discos. Qual é o problema disso? É que toda vez que eu for ler qualquer arquivo que seja, ele vai ter que fazer SIC, um monte de SIC, e isso pode acabar aumentando o tempo de acesso de arquivos pequenos. Né? Outra opção vou fazer uma fatia na seta. Qual é o problema de fazer uma fatia muito grande? É que boa parte dos arquivos vão ficar só num disco. E você vai perder essa característica de paralelismo de leitura de arquivo, o que é ruim. Né? Então, na prática, é aquela história, é o básico de SEO, né? Você vai verificar, olha, eu tenho muito arquivo pequeno, talvez seja interessante subir um pouco a fatia, né? Para os arquivos pequenos ficarem em um disco só e os grandes espalharem bastante, né? Então, geralmente vai depender do uso, mas normalmente, tipo assim, a configuração padrão que vai vir no RAID vai ser fatia de 64K, ou seja, 64K do arquivo aqui, 64 aqui, 64 aqui. Aquela história, isso daí, para ler um arquivo muito grande, isso potencialmente multiplica por 3 a velocidade para fazer isso com 3 discos. Né? Depois do SIC, a leitura sequencial vai ficar 3 vezes mais rápida, né? Seja espera rotacional e assim por diante. Tudo bem, agora eu vou fazer uma coisa que eu faço na sala de aula que é legal, mas como a gente está aqui na aérea, né? Como a gente está aqui no remoto, eu vou tentar fazer algo parecido, que é fazer uma tabelinha para 22 metros. Então, ó, tem uma tabela aqui que geralmente eu faço no quadro, eu uso. É um momento que eu me sinto quase uma pessoa que tem algum tipo de capacidade, vamos dizer assim, mínima de fazer linhas retas e escrever, que eu faço esse mesmo quadro lá, que é para botar os níveis de RAID e fazer. Construir o conhecimento, vamos consolidar o conhecimento sobre ele. Então vamos pensar um pouco agora. Tá? O RAID 0, com relação à capacidade, o que ele faz? A capacidade nele é máxima. Né? Por quê? Porque não tem redundância nenhuma. Então se eu tenho N discos com B blocos, eu vou usar todos esses blocos. Eu vou ter, vamos dizer que eu tenho 3 discos de 1 tera. Em RAID 0 eu vou ter 3 tera. Eu não vou perder nada. Né? Então a capacidade aqui é N vezes. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que N discos vezes B. A confiabilidade. Confiabilidade é 0. Por quê? Porque eu não tenho redundância.
se não tem redundância, o que acontece? Acontece um problema grave, que é no RAID 0, falhou um disco, você se lascou. Né? Vamos pensar um pouco de volta. Tá vendo esse arquivo aqui de 10 blocos? Vamos dizer que esse disco aqui deu pau. Falhou. O que vai acontecer? Eu perdi o meio desse arquivo. Né? Então, é diferente de quando você perde seu arquivo de. Seu disco de. Sei lá, seu disco externo, caiu água nele, o cachorro comeu o disco. E você perdeu todos os filmes que você baixou legalmente, porque ninguém faz pirataria na UFAM, né? São todos caras corretos. Então aqui é diferente. Quando um HD externo falha, você perde os arquivos que estão lá. No RAID 0, não. Quando você perde um disco, você vai perder todos os arquivos que passam por ele. Como é faixa, por exemplo, um FAT64K nesse caso, qualquer arquivo com 256K para cima está perdido. 256 não, 192. Pensa assim, deu pau em um disco, você perdeu todos os arquivos, com certeza todos os arquivos com mais de 192K estão perdidos. Mais de 128, na verdade. Todos os arquivos com mais. Desculpa. Todos os arquivos com mais de 128K vão ser perdidos, porque eles vão ter pelo menos um bloco aí no meio. Então vai corromper tudo. Então, a confiabilidade do RAID 0 também é zero. Último, desempenho. Leituras escritas. Tanto na leitura quanto na escrita, dependendo do tamanho do arquivo, eu vou ter uma melhora de desempenho, né? Por quê? Porque eu tenho um trade-off entre o tempo de SIC e o tempo lento, né? Então eu vou ter um aumento ligeiro no SICs, mas quanto maiores os arquivos a serem lidos, mais rápido eles ficam. Então aqui ó, tem paralelismo. Tanto deixa eu diminuir essa fonte aqui. Como é que faz isso? Ah, difícil. Gente, foi em inglês. Por essa. Paralelismo. Que basicamente é bom tanto para leitura quanto para escrita. Tá? Nesse sentido. Subir isso para cá. Beleza, posso passar a régua, né? Alguém tem alguma dúvida? Pelo visto, não. Que bom, isso é um bom sinal. Vou deixar papagaiado pra caramba. Obrigado, aluno que se apertar Shift, a linha sai reta, você salvou a minha vida. Agora vamos pro RAID 1. O RAID 1 é meio que o inverso do RAID 0, tá? E isso é interessante porque ele faz o contrário do RAID 0. No RAID 1, eu tenho um disco, o RAID 1 puro, ele é feito com 2 discos. Eu vou ter um disco e vou ter um disco espelho. O que é um disco espelho? Um disco espelho é um disco que tem uma cópia inteira, exata daquele conteúdo. Tá? Então é um disco e sua cópia. Por que eu falei que só tem 2? Porque se tiver mais de 2, eu vou ter que misturar isso com o RAID 0. Né? Então o RAID 1 é basicamente a controladora, todo dado que entra num disco, ela tira a cópia para o outro. Se eu quiser ter múltiplos discos, aí eu tenho que fazer um RAID 0 e fazer um RAID 1, ou fazer um RAID 0 de RAID 1, depende da hora. Então, isso aqui é interessante. É bobo, tem pouca diferença, mas é só uma questão de você saber qual disco é qual. RAID 0 mais 1 é o quê? Vamos dizer que eu tenho 6 discos. Coisa chata, meu irmão. RAID 0 mais 1 é fazer o quê? Eu faço um RAID entre esses caras, um RAID 0, e eu faço um RAID 1 desse RAID 0. Ou seja, ele vai ter um RAID 0 com a cópia dele. Por isso que faz o RAID 0 e depois faz o RAID 1. Né, que é, então aqui os discos 1, 2 e 3 fazem o RAID, o 4, o 5 e o 6 fazem um RAID 1, fazem a cópia do RAID 0. E o RAID 1 mais 0? Eu faço o RAID 1, eu faço... Porra, ficou ruim.
o RAID 1 aqui e outro RAID 1. Eu tenho 3 RAID 1s. E eu faço um RAID 0 entre eles. E aí, tá. Aqui, ó, pode ver, tem um RAID 1 aqui, outro RAID 1 aqui e outro RAID 1 aqui. E eu faço um RAID 0 entre os ímpares. Então, ó, isso aqui é como se fosse um disco, mas esse disco tem essa cópia, esse disco tem essa cópia, esse disco tem essa cópia. Qual é a diferença do 0 mais 1 para 1 mais 0? Pouca. Tanto faz. Tá? Assim, uma coisa que você tem que saber, se você está mexendo com RAID, você tem que saber qual é o tipo, para saber qual disco é espelho e qual disco é master. Mas fora isso, a diferença é pouca. Tá? Então, tanto faz 0 mais 1 quanto 1 mais 0, que eu falar aqui vai dar na mesma. Então, o que eu vou chamar de RAID 1 aqui é um dos dois, ok? Então, ó, tá aqui, ó. Eu tenho o disco 0 que tem os dados e o disco 1 que tem o espelho desses dados. Então, ó, esse cara é igual a esse cara é igual a esse, e assim por diante. Né? Então, ó, o espelhamento é lindo. Porque o espelhamento faz com que o RAID 1 seja muito resiliente à falha. Porque ele tem uma cópia inteira. Então, deu pau no disco, você tira ele e bota outro. Né? Se você der sorte... Deixa eu fazer o mais simples aqui. Se você der sorte, você tem aqui, por exemplo, um RAID 0 mais 1. Então, esses caras são os originais, estão no RAID 0. Esses aqui são as cópias. Tá. Você pode... Falhou esse cara, você ainda tem essa cópia funcionando. Falhou a cópia, você ainda tem o original funcionando. Faltou esse aqui, você ainda tem a cópia funcionando. Então ele consegue, em caso de sorte, aguentar até 50% de falha. É muito louco. Ou seja, como ele tem um backup para cada disco, se você der sorte, azar e sorte, na verdade, dá para todos os discos, metade dos discos falhar e o sistema continuar no ar. Certo? Óbvio, se falhou o original e falhou a cópia, isso lascou se perdeu os dados. Mas a confiabilidade é muito grande. Tá? E do ponto de vista do desempenho? Vamos pensar um pouco. Gravar sequencial, ler sequencial, não faz tanta diferença. Vai ser parecido com o RAID 0. Né? No aleatório tem uma coisa interessante. No aleatório tem uma coisa interessante. Porque como eu tenho um disco e eu tenho uma cópia, é como se eu tivesse duas cabeças, né? Vamos dizer que o original, a cabeça está no 0. E na cópia, na cópia a cabeça está no B. É como se eu tivesse duas cabeças e vem uma leitura no 2, eu mexo do original. Vem uma cabeça no B-3, ele mexe a da cópia. Ou seja, como se eu tivesse duas cabeças de leitura ao mesmo tempo. Né? Então ele consegue fazer leituras em paralelo nos mesmos dados. Né? Então isso facilita. Nossa, isso daí deixa bem mais rápido para leituras aleatórias. Bem mais rápido mesmo. Então isso é um efeito interessante. Para leituras é ótimo. Qual é o problema? O problema é para as escritas. Por quê? Cada escrita são duas escritas. Né? Então nesse mesmo caso, está um no começo e um no final. No original está no começo, na cópia está no final. Ele quer gravar na posição 3, esse daqui vai ter que dar um SIC, e esse aqui vai ter que dar um SIC grande. E os dois vão ter que escrever. Né? Então ele dobra as escritas. Então vamos fazer aqui a nossa tabelinha. A capacidade é NB, tudo isso dividido por 2. Por quê? Porque ele vai perder metade dos discos. Né? A confiabilidade é de 1 a N sobre 2 discos.
Vou botar só de 1 a n sobre 2, né? Ou seja, pode ser de 2, né? De 2 a n sobre 2 discos. Não, de 1. Com 2 já pode dar. Tá? Então, no pior caso, ele tem confiabilidade de 1 disco. No melhor caso, ele tem confiabilidade de n sobre 2 discos. E o desempenho? Leituras aleatórias são melhoradas. Diminuir o tamanho dessa fonte. Então, as leituras aleatórias são melhoradas e as escritas são dobradas. Certo? Então, ó, é interessante. Se você tem um sistema em que você precisa de confiabilidade, ou seja, você quer ter redundância, você quer ter um sistema que você não vai perder dados tão fácil, e você tem muita leitura aleatória, o RAID 1 mais 0, 0 mais 1, é interessante. Que sistema pode ser isso? Qualquer sistema de banco de dados mesmo. Qualquer sistema de banco de dados grande que vai ter muita leitura, muita leitura, muita leitura. É bom que tenha mais leitura do que escrita. Né? Ele vai se dar muito bem com RAID 1 mais 0. Qual é o prejuízo? Se você quiser ter 3 teras, você vai ter que comprar 6. Então você vai gastar mais grana. Você vai gastar o dobro de grana que você gastaria sem o RAID 1 em discos. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o RAID 4 e o RAID 5. Até lá!